Durante anos, milhões de cristãos foram ensinados a acreditar que determinadas manifestações, como falar em línguas, rodar, sapatear ou entrar em êxtase durante um culto, são evidências da ação do Espírito Santo. Mas existe uma pergunta que raramente é feita: como uma pessoa sincera chega a viver esse tipo de experiência? E por que esse ensino continua convencendo tantas pessoas? Hoje, eu quero convidar você para uma reflexão profunda, não sobre pessoas, não sobre denominações, mas sobre um mecanismo que talvez explique algo que muitos veem, poucos questionam e quase ninguém procura compreender. Porque quando observamos essas manifestações, normalmente o debate segue sempre o mesmo caminho. Todos nós já vimos vídeos de pessoas rodando, sapateando, pulando, correndo pela igreja ou falando palavras que ninguém entende. Quando esses vídeos aparecem, normalmente surgem dois grupos. De um lado, aqueles que afirmam que isso é um mover do Espírito Santo, e do outro, aqueles que dizem isso é apenas emoção. Mas perceba uma coisa interessante: ambos os lados costumam discutir o resultado, e quase ninguém discute o processo. Quase ninguém para perguntar o que acontece na mente de uma pessoa antes daquela experiência acontecer. Porque independentemente da conclusão que cada um tenha sobre essas manifestações, existe um fato que não pode ser ignorado. A maioria dessas pessoas não estão tentando enganar ninguém. Elas acreditam sinceramente que estão vivendo algo vindo de Deus. E é justamente por isso que a pergunta mais importante não é: isso é verdadeiro ou falso? A pergunta mais importante é: como uma pessoa sincera chega a acreditar que isso é uma manifestação do Espírito Santo? E quando essa pergunta é feita, muita gente acredita que a resposta seja simples. Elas pensam que quem vive essas experiências é alguém emocionalmente desequilibrado, facilmente influenciado ou pouco interessado em estudar a Bíblia. Mas a realidade costuma ser muito mais complexa do que isso. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Grande parte dessas pessoas que buscam esse tipo de experiência não está procurando entretenimento religioso, não está brincando com as coisas de Deus, não estão tentando chamar atenção. Pelo contrário, são pessoas dedicadas que oram, jejuam, passam noites em vigílias e campanhas, que leem a Bíblia, que sobem um monte, que procuram abandonar tudo aquilo que acreditam ser pecado, que dedicam tempo, energia e esforço na busca por aquilo que lhes ensinaram ser uma experiência genuína com Deus. E talvez seja justamente esse detalhe que muitos críticos não conseguem enxergar. O que torna esse fenômeno tão forte não é a falta de sinceridade, é a sinceridade. E digo isso porque durante muito tempo eu também busquei essa experiência. E eu não a rejeitava. Eu a desejava sinceramente. Queria viver aquilo que me ensinaram ser uma manifestação do Espírito Santo. Por isso, quando analiso esse assunto, não estou falando como alguém que observou tudo de fora. Estou falando como alguém que já esteve exatamente nessa busca. Porque quanto mais alguém acredita que está buscando algo que vem de Deus, mais disposto estará a se sacrificar para alcançar aquilo. E é exatamente aqui que a história começa. Porque existe uma pergunta que precisa ser respondida. Se essas pessoas são tão sinceras, se oram, jejuam, participam de vigílias, fazem campanhas e dedicam anos de sua vida buscando, por que acreditam que um dia viverão essa experiência? A resposta está no próprio ensino que receberam. Afinal, ninguém se sacrifica tanto por algo se não acreditar que existe uma promessa do outro lado. E é aqui que entra um detalhe fundamental. Antes mesmo de viver qualquer experiência, a pessoa já foi ensinada a esperar por ela. Talvez ninguém tenha dito exatamente essas palavras, mas ao longo do tempo, ela passa a absorver ideias como estas: quem busca recebe, quem persevera alcança, quem tem fé consegue, quem se entrega vive o sobrenatural, quem é cheio do Espírito manifesta os dons.
Com o tempo, essas ideias vão se consolidando na mente. E quase sem perceber, a pessoa passa a acreditar que existe uma relação direta entre buscar corretamente e viver determinada experiência. A expectativa, ela começa a crescer. Afinal, se Deus deseja fazer essa obra, e se outras pessoas já viveram isso, então parece apenas uma questão de tempo. Basta continuar buscando, orando, perseverando, e é justamente nesse ponto que nasce uma convicção silenciosa. A convicção de que mais cedo ou mais tarde, aquilo também vai acontecer. Mas o que acontece quando o tempo passa e não acontece? É nesse momento que surge a primeira crise. A pessoa continua orando, continua jejuando, continua buscando, mas a experiência prometida nunca chega. Então nasce uma pergunta sincera: o que está faltando em mim? Perceba que ela não está questionando o ensino. Ela não está questionando a promessa. Não está questionando o sistema. Ela está questionando a si mesma. E essa diferença é fundamental, porque é a partir desse momento que a busca deixa de ser apenas por uma experiência e passa a ser uma tentativa de encontrar aquilo que supostamente está impedindo essa experiência de acontecer. E é justamente nesse momento que surgem as respostas. Quando alguém pergunta: o que está faltando em mim? As explicações costumam aparecer rapidamente. Talvez tenha faltado mais fé, mais entrega, mais santidade, mais jejum, mais perseverança. E à primeira vista, essas respostas parecem fazer sentido. Afinal, quem ama a Deus sempre deseja crescer mais. O problema é que existe um detalhe que quase ninguém percebe. A hipótese nunca é questionada, apenas você. E isso muda tudo. A pessoa não questiona aquilo que lhe foi ensinado. Não questiona a expectativa que foi criada. Não questiona o que está buscando. Ela questiona a si mesma. E a partir desse momento, começa a olhar para dentro de si em busca de alguma falha que explique por que a experiência ainda não aconteceu. E é aí que a busca toma um novo rumo. A partir desse momento, a pessoa começa a examinar a própria vida com ainda mais intensidade. Ela revisa as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, as suas motivações, procura pecados que talvez nem tenha percebido, erros que talvez nem tenha cometido, falhas que possam estar impedindo de Deus agir. E quanto mais o tempo passa sem que a experiência aconteça, mais profunda se torna essa investigação, porque na mente dela a resposta precisa estar em algum lugar. Afinal, se outras pessoas conseguiram, por que ela não? E é justamente quando as respostas começam a faltar que surge uma nova explicação. Talvez depois de tanto esforço, de tanta busca, de tanta tentativa de encontrar o problema, a pessoa ouve algo como: você precisa deixar Deus agir. Seu medo está te impedindo. Você está resistindo ao Espírito. E essas palavras encontram um terreno fértil. Afinal, ela já examinou a própria vida, já orou mais, já jejuou mais, já buscou mais, mas continua sem entender por que a experiência não acontece. Então a possibilidade de que o problema seja o medo começa a fazer sentido. E é nesse momento que uma mudança sutil começa a acontecer dentro dela. Até então a pessoa pensava assim: eu preciso ter certeza de que isso vem de Deus. Eu não quero agir pela emoção. Eu não quero produzir algo por conta própria. Mas aos poucos ela começa a enxergar esses mesmos pensamentos de outra forma. Aquilo que antes ela chamava de cautela passa a ser vista como medo. Aquilo que antes chamava de prudência passa a ser visto como resistência. Aquilo que antes chamava de discernimento passa a ser visto como um bloqueio. É interessante observar que, ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo afirmou que Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que cautela e prudência e discernimento devem ser vistos como obstáculos à ação de Deus? Ou seriam justamente características compatíveis com a atuação do Espírito Santo? Afinal, quando Paulo orienta a igreja sobre as manifestações espirituais, ele afirma que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Em outras palavras, a ação do Espírito Santo não anula o domínio próprio, o discernimento ou a capacidade de avaliar aquilo que está acontecendo. Mas essa nem sempre é a reflexão que lhe é apresentada. E quando essa mudança acontece, algo também muda no seu comportamento. A barreira que antes a fazia questionar suas emoções começa a desaparecer. E é justamente nesse ponto que as pessoas igualmente sinceras podem seguir caminhos completamente diferentes. Imagine duas pessoas que frequentam a mesma igreja, ouvem as mesmas pregações, participam das mesmas campanhas, fazem os mesmos jejuns, buscam as mesmas experiências. As duas desejam agradar a Deus. As duas acreditam que o Espírito Santo pode agir na vida delas. As duas são sinceras em sua busca. Mas chega um momento em que uma delas decide dar um passo além. Ela deixa de questionar aquilo que está sentindo e simplesmente se entrega à experiência. E a outra continua cautelosa. Continua se perguntando se aquilo vem realmente de Deus ou apenas das próprias emoções. A partir daí, os caminhos começam a se separar. Não porque uma desejava mais a Deus do que a outra, mas porque passaram a interpretar os seus sentimentos de maneira diferente. E quando essa diferença se torna visível, que surge um novo problema. A pessoa que viveu a experiência passa a ser vista como alguém que alcançou algo que os outros ainda estão buscando. Ela se torna um testemunho, uma referência, uma prova de que aquilo é possível. Enquanto isso, quem não viveu a mesma experiência começa a se comparar. E a pergunta surge quase naturalmente: por que ela conseguiu e eu não? Será que a minha fé é menor? Será que não estou buscando o suficiente? Será que há algo de errado comigo? Perceba que a comparação não acontece porque a pessoa quer competir. Ela acontece porque ela deseja viver aquilo que lhe ensinaram ser uma evidência da ação de Deus. E quanto mais ela se compara, mais cresce a sensação de que talvez o problema esteja nela. Mas é justamente nesse ponto que o ciclo se fortalece. Aquele que viveu a experiência passa a contar o seu testemunho e ele se torna a prova de que a promessa funciona. E quem ainda não viveu, escuta esse testemunho e se convence de que precisa continuar buscando. Então, ela busca mais, ela ora mais, ela jejua mais, ela persevera mais. E quando finalmente alguém também vive a mesma experiência, o seu testemunho passa a reforçar aquilo que os outros já acreditavam. Percebe como o ciclo se alimenta sozinho? Quem alcança fortalece a expectativa de quem ainda busca. E quem ainda busca sonha em um dia se tornar mais um testemunho. Por isso que o sistema continua funcionando. Não porque todos estejam fingindo, mas porque cada nova experiência passa a servir como confirmação daquilo que já era esperado desde o início. Mas existe uma pergunta que quase nunca é feita. E é justamente essa pergunta que pode mudar toda a discussão. Depois de tanta busca, de tanta expectativa, de tantos testemunhos, de tantas experiências, vale parar e perguntar: onde os apóstolos ensinaram que isso deveria ser buscado? Onde Jesus orientou os discípulos a procurar esse tipo de manifestação? Ou melhor, onde encontramos isso no Novo Testamento? Percebe que não estou perguntando se essas pessoas são sinceras. Também não estou perguntando se elas sentiram algo real. A pergunta é outra. Aquilo que está sendo buscado hoje corresponde ao que encontramos nas Escrituras?
Porque antes de aceitar ou rejeitar qualquer experiência, existe uma fonte que precisa ser consultada, e é para ela que devemos olhar agora. Quando abrimos o livro de Atos, percebemos algo interessante. O foco dos apóstolos não estava em produzir uma experiência, estava em anunciar uma mensagem. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, as línguas tinham um propósito claro. Não era provar que alguém havia alcançado um novo nível espiritual. Era comunicar as grandezas de Deus a pessoas de diferentes nações. Havia mensagem, havia entendimento, havia edificação. O centro do acontecimento não eram os discípulos, era Cristo sendo anunciado. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se uma manifestação espiritual não comunica uma mensagem compreensível, não edifica quem ouve e não aponta para o Evangelho, em que ela se parece com aquilo que aconteceu em Atos 2? Essa é uma pergunta que cada pessoa precisa responder à luz das Escrituras. E essa comparação nos leva a uma última reflexão. Quando lemos o Novo Testamento, encontramos apóstolos exortando os cristãos a buscar santidade, a buscar maturidade, a buscar amor, a buscar conhecimento da verdade, buscar uma vida digna do Evangelho. Mas onde encontramos a orientação para buscar rodopios, êxtase, manifestações semelhantes a estas? Em lugar nenhum. Onde encontramos isso sendo apresentado como objetivo da vida cristã? Em nenhuma página do Novo Testamento. Onde encontramos os apóstolos medindo a espiritualidade de alguém por esse tipo de experiência? Quando lemos as cartas de Paulo, Pedro e João, percebemos que o padrão era outro. O verdadeiro crescimento espiritual era identificado pelo amor, pela santidade, pela perseverança, pela obediência e pelo conhecimento da verdade. Essas perguntas não têm o objetivo de atacar pessoas, têm o objetivo de nos levar de volta ao padrão bíblico, porque aquilo que Deus espera de nós não deve ser definido pela tradição, pela experiência ou pela expectativa coletiva, deve ser definido pela palavra. Ao longo deste vídeo, não procurei questionar a sinceridade de ninguém, porque eu acredito que muitas dessas pessoas são sinceras, oram sinceramente, buscam sinceramente, desejam agradar a Deus sinceramente. Mas sinceridade por si só não transforma uma crença em verdade. Por isso a questão nunca foi saber quando alguém sentiu. A questão é saber se aquilo que foi sentido encontra respaldo nas Escrituras. Afinal, quando Paulo fala sobre a adoração cristã, ele a descreve como um culto racional. Deus não nos chama a abandonar o discernimento, mas a renovar a mente. Não nos chama a seguir qualquer experiência, mas examinar tudo à luz da verdade revelada. E talvez a pergunta mais importante não seja se eu vivi uma experiência, mas sim, aquilo que eu estou buscando é realmente aquilo que os apóstolos ensinaram? Porque no final das contas, a fé cristã não foi construída sobre aquilo que sentimos, foi construída sobre aquilo que Deus revelou. E quando a experiência e a escritura entram em conflito, o cristão não é chamado a seguir a experiência, é chamado a voltar para a palavra. Bom, se você gostou desse vídeo e quer assistir mais conteúdos como esse, deixe um comentário, compartilhe com um amigo e deixe o seu like. Até a próxima!